Muitas vezes nós não detectamos os princípios espíritas nas palavras de Jesus, conforme as palavras novas que usamos na atualidade são diferentes daquela em que Jesus expressava seus ensinamentos, aquele povo ainda necessitado de ciência, de evolução, principalmente de moral. Mas quando ele relatou que há muitas moradas na casa do meu Pai, se a casa do meu Pai é o mundo espiritual, não é o mundo material, e o Pai da qual ele falava era Deus, da qual acreditamos, certamente Jesus estava falando de toda a criação. Mas onde estariam essas moradas? Essas moradas Jesus não podia explicar naquela época. Hoje, já faz aí vários séculos em que o homem sabe que a Terra não é o único planeta do universo, nem tampouco o centro do universo. Os telescópios, à medida que vão avançando, vão demonstrando que há muitos planetas. E certamente trilhões e trilhões de galáxias. Dentro dessas galáxias, trilhões e trilhões de estrelas, há uma possibilidade, que é unanimidade na ciência, de haver planetas. E dentro dessa quantidade imensa de um número, que não podemos nem temos esse número na nossa mente, é lógico que um ou outro planeta deve ter vida semelhante à vida da Terra, segundo a ciência. Mas segundo o Espiritismo, Jesus falava realmente dos planetas, e o Espiritismo diz que todos são habitáveis. Todos são habitáveis, as estrelas, os planetas. Mas como podem esses planetas serem habitados se não conseguimos perceber vida nesses planetas? Por exemplo, Júpiter é um planeta em que há espíritos lá que habitam esse planeta. Esse planeta é um dos mais evoluídos do nosso sistema solar, o planeta Júpiter. E não há mais o mal. Ninguém lá pratica nem professa o mal. Só existe o bem. E um processo de evolução que desconhecemos, já que não há os vícios morais que nós encontramos aqui. Mas por que a gente envia alguma espaçonave aqui àquela região, com alguns satélites, e eles não conseguem detectar? Porque para cada planeta em que há habitação de espírito, eles usam um corpo adequado ao planeta. Então, um planeta como o nosso, em que a vida depende principalmente da água, do oxigênio, os seres vivos precisam de energia para poder sobreviver. Dentro desse orbe que nós habitamos, o corpo tem que ser adequado a esse tipo de natureza. Então, temos esse corpo biológico, da qual o espírito que está morando aqui no nosso planeta Terra vai se revestir, como se a gente usasse uma roupa. Nós saímos de casa para cá, colocamos uma roupa. E quando colocamos essa vestimenta biológica, que chamamos de encarnação, o espírito, ele se reveste desse corpo e encarna naquele planeta. Então, a partir daquele momento em que o espírito se envolve com esse corpo biológico, as suas faculdades são limitadas por conta dessa vestimenta. Imaginemos que a gente
tem um exemplo semelhante, dado pelo próprio Kardec. Se a gente mergulhasse num charco, num pântano, com aquela água lodosa, grossa, e fôssemos revestidos, mergulhasse dentro de um pântano desse, a nossa locomoção dentro desse ambiente seria muito difícil. A audição diminuiria, as percepções também, e se locomover com muita dificuldade. Ao sair desse pântano, desvencilhando-se do lodo, da lama, a gente se movimenta melhor, vê melhor, escuta melhor. Então é algo assim. O corpo que nós estamos revestidos é apenas matéria. E a matéria, gente, não tem inteligência. Matéria não tem inteligência. Na criação do universo, Deus só desenvolveu dois elementos: o elemento material e o elemento espiritual, que somos nós, espírito. E um atributo particular do espírito é a inteligência. Então, toda vez que a gente falar de corpo, o corpo é matéria. Ele não decide as nossas escolhas. O corpo biológico. Se a gente for para Júpiter, mas se, por exemplo, Walter evoluir para morar em Júpiter, que é um planeta onde não há mais o mal, Walter vai ter que deixar esse corpo aqui. Ele não pode usar o corpo que nós estamos usando aqui lá em Júpiter. Porque o ambiente lá, que chamamos de dimensão, é diferente do nosso. Então as percepções lá, se Walter chegar lá com o corpo nosso, ele não vai ver nada, porque as percepções das faculdades espirituais dele não se desenvolvem, são limitadas, são barradas. Então ele tem que deixar esse ambiente, deixar o corpo, e ao chegar lá em Júpiter, nessa nova morada, ele vai ter que absorver a matéria de lá, para poder encarnar. Não sei nem se o termo é esse, porque quando falamos encarnar, a gente tem que pensar em terra, chamamos o nosso corpo de carne, né? E na dimensão deles lá, eles vão ter um corpo, mas sabemos que não é de carne. Mas vamos usar o termo encarnar? Vamos encarnar em Júpiter. Porque se fosse um gás qualquer, uma molécula qualquer, a gente tem que usar o termo da molécula, né? Se revestir. Então vai se revestir de uma matéria corporal de Júpiter, da qual nós não podemos enxergar. Marte tem espírito habitando lá. Encarnam, desencarnam. Mas o corpo lá é de uma dimensão específica. E o corpo depende muito, os seus órgãos dependem muito do nível evolutivo do espírito que vai se revestir dele. Então, se temos esse corpo biológico nosso aqui da Terra, com todos esses órgãos, né, pesado, grosseiro, e que morre logo. Morre logo. Com exceção de Sebastião. E Sebastião aí já está uns 300 anos já de adolescência, né? Ele ainda tem muito tempo ainda. Mas fora ele, nós morremos logo. Para vocês terem uma ideia, em Júpiter, planeta onde tem essa morada lá, de espíritos da vida lá, eles vivem tomando como referência o tempo da Terra 5 séculos. 5 séculos. Mas por que eles vivem 5 séculos? Primeiro por conta do corpo, mas o corpo, gente, ele é expressão do nível evolutivo do espírito. Por isso que o corpo deles lá demora mais. Demora esses 5 séculos. 500 anos. Então são espíritos que não têm o mal, não têm inveja, não têm ciúme. É bom demais. Agora vamos trazer
a gente viver 5 séculos aqui na Terra, com esse corpinho que a gente tem, com esses espíritos angelicais, né, que a gente tem aqui, Hitler, Putin, né, e alguns outros aí, serial killer, criminosos. Imagina eles viverem 500 anos. Eu tenho um amigo que ele diz assim: Edson, se isso ocorresse, eu pediria a Deus para desencarnar, porque eu conviver com alguns familiares por 500 anos é um desafio. Mas é por conta do nível evolutivo que a gente não tem paciência com os nossos semelhantes. Então, melhor que a gente não conviva tanto assim com os nossos semelhantes, porque a gente está ainda contaminado com algumas sombras de imperfeições que não permitem uma vida consensual nos ideais nobres, mas das vezes a gente vive um ambiente de competição, né? Mas, por conta desse revestimento, muitas teologias começaram a responsabilizar o corpo pela falta do indivíduo, responsabilizando o corpo, ao ponto de algumas teologias religiosas aí condenarem, por exemplo, a prática do sexo. Condenam, como se fosse algo pecaminoso. Mas como pode algo que Deus criou para a procriação ser pecaminoso, ser um problema? E muitas vezes esses impulsos são responsabilizados pelo corpo nessas teologias. Mas o Espiritismo nos diz que espírito é espírito, matéria é matéria, e o corpo é a expressão do espírito. E como se constrói o nosso corpo biológico? Primeiro, primordialmente, nosso corpo biológico é gerado pela genética. Genética dos pais, não é? Que cedem a herança genética para o espírito reencarnar. Mas a modelagem recebe muita impressão da genética, mas alterações do espírito que vai encarnar. Então, nós, antes de termos o corpo biológico, temos um corpo espiritual, que chamamos de perispírito. E esse corpo espiritual, ele é construído pela mente do espírito, pela nossa mente. Então, o espírito é separado da matéria, mas ele tem uma região chamada de mente. E essa mente, ela emite ondas, que chamamos de ondas mentais. E Deus criou um ambiente para a gente ficar vivendo no universo, em toda a criação, a matéria básica, que chamamos de fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal está em toda parte. Estamos mergulhados aqui nesse momento, nesse fluido. E a capacidade da nossa mente, ela elabora, pega essa energia, essa matéria, fluido cósmico universal, e sai construindo, molécula a molécula, o corpo espiritual. O corpo espiritual. Braços, pernas, coração, pulmão, intestino, as zonas genésicas, tudo, corrente sanguínea. Estou falando do corpo espiritual do Gil, não estou falando do corpo biológico, não. Quando vocês morrerem, vocês vão ter dificuldade de identificar que estão mortos, porque o coração vai estar batendo. Porque é um automatismo. Esse corpo espiritual que chamamos de perispírito, ele foi desenvolvido através de 1,5 bilhão de anos. Desde que fomos criados simples e ignorantes, passamos a evoluir em corpos primitivos, que nós conhecemos aqui na Terra, como
mineral, vegetal, animal, e foi evoluindo e levou 15 milhões de séculos. 15 milhões de séculos, ou 1,5 bilhão de anos, para atingir as primeiras experiências hominídeas, corpo hominídeo. Mas o corpo espiritual foi construído nesse período. Mesmo você deixando o corpo biológico, você permanece com o corpo espiritual gravado em você. Quando você começa a encarnar na evolução de hominídeos, as primeiras reencarnações são semelhantes, gente. São semelhantes àqueles símios cheios de pelo que já existiu aqui no nosso planeta. Para depois ele evoluir por muitos e milhões de séculos para a fase que temos como hoje, do Homo sapiens aqui no nosso planeta. Então, esse corpo aqui que nós desenvolvemos, merecemos através dos erros, é fruto da nossa criação mental. E está arquivado aqui todas essas experiências. Coração bater. Vocês não pensam para o coração bater, pensam? Ele simplesmente bate. Mas é a sua mente que está coordenando isso. Quer ver sua mente começar a alterar o batimento cardíaco? Alterar o batimento cardíaco? Numa irritação, numa briga, numa ansiedade, o coração acelera, né? Ou quando você come demais, a pressão aumenta, né? O coração precisa pompear mais forte, por conta da pressão que pompeia demais. E tudo isso é fruto da mente. A mente é que controla o organismo, não o organismo que controla a mente. Aí, você com esse corpo espiritual já com todos os órgãos, quando se liga na concepção, no momento da concepção, há uma doação genética dos seus pais, você começa a fazer algumas alterações. Então, por isso que provavelmente, se não vier alguma anomalia, né, genética, você vai ser parecido com seu pai, com sua mãe, com seu avô. Vai ter alguns traços, mas outros é você que vai colocar. Senão todo mundo seria muito parecido. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão notar que existem cópias semelhantes a vocês. Não vai ser iguais geneticamente. Mas na morfologia você pode encontrar pessoas muito parecidas com as outras. Porque somos uma única espécie biológica, Homo sapiens sapiens. Não existe raça negra, não existe raça amarela, verde, azul, só existe uma raça, a raça humana. Se tem uma cor diferente, o cabelo mais liso, mais grosso, é a questão das impressões, das influências do clima, do meio, por milhões de anos. E vai alterando a nossa cor, né? E até porque hoje, vocês pesquisarem também com algum cientista genético, vai falar que o RNA, que tem a herança, não é o DNA, é o RNA, tem herança ancestral nossa. Vamos ver que raramente vamos encontrar uma pessoa que não tenha um gene de uma pessoa negra. Mesmo você sendo pálido, branco, transparente, raramente você vai ter alguma herança genética do passado de uma raça negra. Mas é raça humana, modificado o corpo. Então, como matéria é matéria e espírito é espírito, não importa a vestimenta, você pode encarnar hoje branco, outra encarnação, negro, preto, amarelo, com os olhos puxados, com o cabelo grisalho, com o cabelo liso, porque é essa genética dos pais. Agora, o espírito é espírito, totalmente diferente no seu estado no mundo espiritual. Algumas funções dos órgãos não têm mais utilidade no plano espiritual, dependendo do seu nível evolutivo. Por exemplo, o centro genésico, né, os órgãos da sexualidade, e o centro gástrico, né, intestino, estômago,
essas regiões, esses órgãos não têm mais a mesma função. Primeiro porque não vai ter no mundo espiritual o alimento que nós temos aqui. Então o corpo biológico, o sistema gástrico, é diferente do gástrico do corpo espiritual. Mas é o espírito que determina isso. Então se o espírito é viciado em alguma comida, bebida, ele está com a mente viciada. Ele vicia primeiramente pela sua vontade, depois ele vicia o corpo biológico. Então, o nosso corpo biológico é instrumento pedagógico num planeta de expiações e provas. Então ele tem essa utilidade, né, de nos testar, nos provocar. Muitas vezes eu me pego fazendo alguma trela alimentar, né, e compro umas 5 ou 6 rodelas de rabada e preparo ele bem na panelinha de pressão, tira aquela gordura, né, compro um meio quilo de feijão verde e quero comer num dia só. Aí eu passo mal, né, a pressão sobe. É a lei de Deus imperando. Mas é o corpo que quis isso, ou foi eu que tive a vontade, que decidi? Então o corpo sem espírito é um robô. É tanto que, prestem atenção, no momento de um funeral, né? O corpo fica estático. Estático. Os olhos também não têm uma lucidez de um corpo vivo, onde há um espírito por trás, coordenando todos os movimentos. Isso tudo, gente, está na mente do espírito. Primeiro a mente, depois esse campo mental da mente pega o fluido cósmico universal, cria o corpo espiritual perispírito, que depois, quando se liga ao corpo para reencarnar, ele também influencia o corpo em algumas funções. Algumas doenças, por exemplo, em casos em que há expiação, vamos encontrar pessoas da qual o espírito é muito evoluído intelectualmente, mas não é moralmente. Por conta de erros do passado, ele reencarna num corpo limitado, geneticamente. É um atraso mental físico. A coordenação das sinapses não são possíveis. Ele não tem uma flexibilidade neuronal para aprender, por exemplo. Já na infância. Aí nasce com algumas síndromes, algumas doenças. Mas essas doenças são da energia da mente do espírito. Quando é expiação, uma espécie de punição por erros do passado, esse espírito, na sua programação reencarnatória, os espíritos superiores limitam a ação dele, do espírito. Basta botar um corpo defeituoso. Aí limita. A faculdade do espírito é um espírito mau, é um espírito inteligente, mas não consegue pôr em prática a sua inteligência quando ligado ao corpo, porque o corpo não deixa. Então o corpo sempre é um limitador, tanto para a expiação como também para a prova. Mas não quer dizer que ele seja 100%, a gente poderia dizer assim, o corpo não influencia o espírito. Não. Às vezes esses processos expiatórios é exatamente para registrar no espírito a dor pedagógica, para ele saber que quando ele faz mal aos outros, o mal se reverte para ele. Como Jesus asseverou, podeis semear o que quiserem, mas a colheita é obrigatória. Jesus não falava de feijão, nem plantar coentro. Jesus estava falando de bem ou mal. Se você semear o bem, colhe o bem. Se semear o mal, colhe o mal. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. A gente não tem domínio sobre isso. Mas tem o livre-arbítrio para escolher se quer fazer o mal ou se quer fazer o bem. E vai se expressar no corpo. E o corpo doente, ele freia os impulsos mentais do espírito imperfeito.
que quer novamente repetir os mesmos erros. Então, nesse caso, desse ponto de vista, o corpo influencia o espírito. Mas corpo e espírito são separados. É apenas a decisão sensitiva do espírito que recebe do corpo essas impressões e ele interpreta as impressões desse espírito, do corpo, como dor, como alegria. Às vezes, reencarnamos com limitações pulmonares respiratórias. Eu tive uma familiar que com 3 anos de idade acordou sonambúlica com 3 anos. Na família ninguém fumava, ela pedindo cigarro. E até hoje usa bombinha. Uma prova irrecusável de que aquilo é fruto de vidas passadas. Ela já nasceu com problemas respiratórios. E com 3 anos, acordou sonambúlica, não é? De joelho na cama, chamou a mãe. Aí disse: eu quero um cigarro, Então, mas veio uma limitação para não fumar. Provavelmente causa e efeito se operando ali. Causa, provavelmente, ela usou do vício, né? Tabagismo. Isso ocorre com todos os vícios que destroem o corpo biológico. Porque o corpo biológico nos é dado para a gente evoluir. Mas no mundo de espíritos imperfeitos, isso se dá lentamente, mas se dá progressivamente. Tanto que funciona. Funciona. Mas a gente só nota essa função pedagógica do espírito, na mudança dele, quando a gente vislumbra um intervalo de tempo muito grande. Vamos voltar para a época de Jesus? Para a época de Jesus. Moralmente, o mundo de hoje é muito melhor do que moralmente na época de Jesus. Com toda certeza. Tanto intelectual como moral. Naquela época, banho não era uma coisa muito boa. Fazia mal para a pele, tomar banho. Por isso que tinha tanta doença de pele naquelas regiões ali da Palestina, algumas culturas. Na Idade Média, a gente viu ali no Império Romano criando certas místicas, né? E os nobres, né? Tinham o dia do banho, né? O dia do banho. Então, se você era um nobre, o senhor do castelo, o príncipe, ou um conde, mas era o senhor do castelo. No dia do banho, colocava-se uma tina com água e ele era o primeiro a tomar banho. Depois os outros tomavam banho, dependendo da idade, né? Coitado das crianças, né? Tomavam banho com a água do outro. E como naquela época não tinha concepcional, provavelmente as famílias, olha, era 5, 6, 10. Aí o último, o mais novinho, tomava banho com o resto da água do banho de todo mundo. Era o dia do banho. Então hoje tem gente reencarnando com esse atavismo, né? Fica difícil, principalmente alguns adolescentes, parece que não gostam muito não, pelo menos na minha família. Mas depois o recurso pedagógico do sofrimento, da dor, do efeito da ignorância, vai convidando o homem a melhorar. Isso tudo por conta do corpo. Porque o corpo passa-se a sofrer. E esse sofrimento passa para a mente do espírito. E ele decide assim: rapaz, é melhor tomar banho, é melhor tomar remédio, é melhor se vestir, é melhor se intelectualizar, e por aí vai. É tanto que hoje estamos muito mais evoluídos do que no passado. Mas foi preciso a lei de causa e efeito operar nos nossos corpos, porque a gente é um bando de teimosos, moradores em mundos de expiações e provas. Tem esses corpos assim mesmo, porque somos teimosos, difíceis, pesados, cheios de enfermidades, sujeitos às enfermidades externas, além da interna, né, que a nossa mente pleiteia, ainda tem as dificuldades externas, né, Covid, varíola, catapora, sarampo.
viroses, bio, é por conta da incapacidade do espírito de ter essa imunidade, pela sua mente ainda imperfeita, cheia de sombras. Mas vai chegar um dia em que a gente vai melhorando moralmente e o nosso corpo vai ficando melhor. Porque a gente não controla o corpo. Então, à medida que a gente evolui moralmente, intelectualmente, a gente vive mais. Então, na época de Jesus, provavelmente se vivia uma expectativa de vida de entre 30 a 40 anos. Se você vivesse 60 anos, chamava-se de Matusalém. Quando você vivia 60, não tinha calendário. Então, mas hoje a expectativa de vida antes da Covid era 80 e poucos anos no mundo, no planeta. Claro que um morre mais cedo, mais tarde, mas a média era de 80 e poucos anos. Depois da Covid baixou um pouquinho, porque morreu muita gente, mas a tendência é melhorar essa expectativa de vida, que é fruto do intelecto e da moral, que descobriu doenças, descobriu vacinas, modo de se alimentar, modo de se vestir, higiene pessoal. Tudo isso vai determinando a moral do espírito. Moral é a nossa capacidade de discernir entre o certo e o errado, em todos os aspectos. A gente pensa que moral é apenas fazer o bem, né? Mas, como Jesus está dizendo, fazer o bem para você também. Você tem que se amar. E quanto mais a gente se ama, mais a gente dá ao corpo a possibilidade de criar endorfinas, né? Dando aquela sensação de bem-estar. Então vai chegar o tempo, e a ciência sabe disso, isso vai ocorrer. Algumas organizações aí estão fazendo pesquisa para ver o que é que vai ofertar. Gastam bilhões de dólares em pesquisas. Porque eles sabem que depois, no próximo século, eles sabem que a gente vai estar muito mais confortável fisicamente. Não moralmente, mas fisicamente sim. Muito controle de doença. Doença hoje, gente, doença hoje é uma questão técnica. Porque houve época em que as doenças do corpo não eram detectáveis, não se sabia. Não se sabia que havia uma fauna microbiana que transmite doenças, bactérias, não se sabia, hoje a gente sabe. A Covid, tecnologia, desenvolveu uma vacina em menos de um ano. Isso era impossível há 100 anos atrás. Até menos, 50 anos atrás. Então, doença é uma questão técnica, de decisão, de escolha. Fome é uma questão também de decisão. Não existe fome no mundo, a não ser que você queira que alguém passe fome. Não existe. Porque houve a fome já. A fome em que você não podia solucionar em épocas passadas, né? Grandes secas, né? Tem uma seca aqui no Nordeste, o pessoal corre para aqui para a cidade e dá um jeito de conseguir alimento. Mas houve tempo em que a seca matava todo jeito. Gente na cidade, gente na zona rural. Então, a tendência no próximo século é escolher o que essas corporações vão ofertar para a sociedade. Porque ela vai estar confortável. Tomou algumas vacinas. O Chico Xavier até falou, né, numa entrevista, dizendo que o Deus precisa dos homens para operar entre os homens. Então, vacinas vão ser desenvolvidas entre os homens. Vão reencarnar esses espíritos para desenvolver vacinas, controlar doenças e tudo mais. Até o momento em que a gente não mais vai precisar de um corpo tão frágil, porque a gente vai se melhorando, vai alterando geneticamente o nosso corpo, por conta da nossa mente. Gente, isso leva milhares de anos, não? Vamos pensando que é ali não. Para alterar o corpo, para ficar um corpo. A fase humana vai demorar muito tempo ainda, vai alterar isso aqui, essa forma que nós vivemos com esses órgãos.
mas a gente sabe que a gente já progrediu e alguns órgãos que nós temos no nosso corpo não são mais necessários. Não são. Alguns ossos não são mais necessários. Todos nós temos um restinho de rabo no final da nossa coluna. Não serve para nada, mas era resquício de uma fase em que nós tínhamos rabo, como os macacos símios. Mas foi ó. Se vocês tirarem o dedo mindinho do pé, não vai ter problema nenhum. Pode arrancar o dedo mindinho do pé. Não façam isso. Pelo amor de Deus. Não façam. Ele não serve, o dedo mindinho só serve para manicure. E para dar aquela estopada, né? Não deveria. Mas ele não tem utilidade no nosso equilíbrio, não. Então a gente vai vendo o corpo, com os passados milênios, ele vai se alterando. Até o momento em que o nosso planeta, certamente, também vai se modificar o físico. Ele vai se acabar, nosso planeta. Só falta 4 bilhões de anos para ele se acabar. O Sol vai esfriar. Quando ele esfria, ele aumenta de volume e vai abraçar o nosso planeta. Aí ele mata todo mundo. Mata quem? O corpo biológico. O espírito morre? Não. Então, o corpo é vestimenta. O corpo é só vestimenta. Agora, isso, para que a gente possa conscientizar verdadeiramente como uma crença, vai demorar muito tempo. Porque todo mundo tem aquele medo de morrer, não é? Vocês acreditam em Jesus? Acreditam, né? Mas ele disse que o reino dele não é desse mundo, não. Ele também disse que a felicidade não é nesse mundo. Ele disse que nesse mundo só tem aflição. Então, se a gente acredita em Jesus, tem que acreditar. O lugar melhor é aonde? Depois da morte. Dependendo da sua vida. Conforme se vive no mundo material aqui, nós estamos escolhendo onde queremos morar no plano espiritual. Se você quer ser uma pessoa má, desonesta, corrupta, vai desencarnar e vai se unir a corruptos, desonestos, em comunidade no plano espiritual, afinados com sua mente. Assassino, marginal, suicida. Todos esses comportamentos geram uma alocação no plano espiritual, dependendo, que a gente não pode avaliar nem julgar, quando eu falei assim, assassinar, suicidar, as consequências nós não determinamos, é Deus, e depende das circunstâncias, que não podemos avaliar, e da condição do espírito. Mas todos esses crimes levam a sofrimento no mundo espiritual, todos eles. Porque o corpo, quando ele é maltratado, o corpo biológico, ele registra no subconsciente da casa mental esse evento. E registrado na casa mental passa a emitir um campo mental muito influenciado pelo subconsciente. Aí ele cria no plano espiritual um corpo espiritual influenciado pelo subconsciente. Quando a pessoa comete um suicídio, não importa se ele vai para o suicida, se ele vai para um hospital, porque tem suicida que é socorrido, dependendo da circunstância. Uma jovem de 20 anos, 20 para 21 anos, nasceu obsidiada pelo espírito, já nasceu com obsessor. Tinha crimes aí entre ela e esse obsessor, né, do passado. Ela não era uma inocente, mas nasceu no corpo inocente. E esse espírito ficou preso a ela até os 20 anos. E nesse período, nesse ínterim, até os 21 anos, ela sofreu muito. Depressão, alguns problemas, até o ponto de ela não suportar mais e pulou do edifício onde ela morava para a morte, porque ela não aguentava mais a agonia na sua mente, provocada pelo obsessor. Só que tem um detalhe: a avó, que já havia desencarnado, passou a acompanhar ela. E a avó não podia fazer nada.
Não podia separar o obsessor dela, porque era lei de causa e efeito. A culpa acompanha o culpado. Grave isso aí. A culpa acompanha o culpado. E muitas vezes a culpa é o obsessor que se fez mal a ele, vem contra. A avó consegue acudir ela. Quando ela caía, a avó fez com que ela dormisse antes da queda, para que ela não registrasse no subconsciente a queda. Porque é muito comum os suicidas repetirem mentalmente o fato que gerou o suicídio. Mas o sofrimento no corpo espiritual dela era o mesmo do corpo biológico. Ela se quebrou todinha. Aí a mente registrou esse evento e, com o campo mental, cria um corpo espiritual com esse reflexo. Perna quebrada, dor. Não existe a dor no plano espiritual, mas é uma criação mental. E ele sente como se fosse uma dor mesmo. Então nem sempre as pessoas vão. Então a avó levou-a para o hospital. Mas ela sofria muito por conta desse episódio. E provavelmente nas encarnações futuras iria sofrer também, porque iria refletir no corpo biológico. Então, é o espírito que influencia o corpo biológico, para o bem ou para o mal. Então, o espírito, ele tem, quando encarnado aqui e recebe esse corpo biológico, ele tem que ser muito grato a Deus por isso. Muito grato, porque geralmente, no mundo em que nós habitamos, no mundo nesse nível de evolução, as reencarnações eram para corrigir o nosso corpo espiritual. E só se corrige o corpo espiritual registrando na casa mental, através do nosso consciente, das nossas experiências aqui no presente, coisas boas. Se a gente não aproveitar para práticas mais elevadas, não estamos falando de pessoas se tornar perfeito, mas buscar e se esforçar no limite das suas forças, fazer o bem possível para si mesmo e para o próximo, principalmente para o próximo. Porque é uma chave no nosso egoísmo. Não oração, não buscar certas mentalizações, a gente está se ajudando. Fazer um curso, fazer uma faculdade, se intelectualizar, isso é caridade para si mesmo também. E você se torna uma pessoa boa, o mundo fica melhor. Porque as pessoas vivem culpando o corpo pela condição que se encontram. Eu fiz uma palestra na AME, certa feita, e na palestra eu terminei. E na segunda, lá nas 20 horas. Aí na terça-feira tem um tratamento de passe lá. Mas na terça eu estava meio mal, sabe? Eu digo, vou lá na AME tomar um passe. Porque o passe lá é mediante consulta, não é aberto, como aqui, né? Mas eu vou lá pedir a coordenação, dá uma vaguinha para mim, porque eu estou precisando. Estava meio. Aí tem uma filazinha, aí eu entrei na fila, né? Eu faço parte da diretoria, mas não saio furando fila, não uso a carteirada, né? Aí eu entrei na fila como uma pessoa que sou, inferior, perfeita. Aí a pessoa que assistiu a palestra, uma jovem, estava atrás de mim. Aí tocou em mim, o senhor não fez a palestra não? O que o senhor está fazendo aqui? Tomando passe. Tomando passe, não estou me sentindo bem. Sim, mas o senhor falou aquelas coisas bonitas lá ontem. Aí eu disse, tem que falar, não vou falar coisa feia. O que eu falo não reflete o que eu sou, mas eu tenho o dever de passar o que a gente estuda. Então tem muita gente que critica, né? Fala bonito, mas lá fora não tem. Vocês precisam me ver dirigindo. Precisam me ver dirigindo. Mando todo mundo para o céu. Eu sou espírita, né? Não levo uma fechaduca. Jesus, leve ele para o céu. Mas mesmo assim.
Ele está precisando ir para o céu, Jesus, leva ele. Eu não mando ninguém para o inferno, não. Manda tudo para o céu. Então, mas a gente tem que passar aqui. Ela disse, tem lógica mesmo, Aí eu estou passando tão mal, ela disse, está passando mal, tá. Por quê? Porque eu nasci feia. Eu olhei para ela. Você nasceu feia? Porque o feio e o bonito é muito relativo, né? Mas ela não era feia. Já vi muita gente que feia, eu já vi. Mas ela não estava nesse grau de feiura. Não dizia assim que ela estava média. Né? Aí disse, porque eu estou com essa idade. Aí não deve fazer pergunta dela, porque ela sempre mente. Aí ela disse, foi sincero, eu estou com 33 anos e não arrumei uma tampa para mim. Mas você não é uma pessoa. Mas olha essa orelha. Realmente, a orelha dela era algo estranho. E o nariz dela não era grande, é que o rosto dela foi mais para trás. Né? Aí dava a impressão que o nariz era grande. Eu disse a ela, claro, não, seu nariz não é grande não, meu filho, é que seu rosto estava mais para trás. Aí era tudo que a gente conversava com ela, ela dizia que era o corpo. Então o corpo, por decisão dela, estava influenciando o seu humor. Mas não foi o corpo, foi ela que interpretou o corpo dela como o problema da sua vida. Mas se a gente for bom, simpático, amável, adorável, aí vai mudando a uma espécie de interpretação visual das pessoas, quando você é uma boa pessoa. Mesmo sendo feia, gorda, magra demais, né? Tem aqueles esqueletos, né? Que andam, que desencarnou antes de dar morte, né? Mas tudo a gente encontra um defeito, né? No nosso corpo. Aí eu contei a ela que tinha uma amiga também da escola, né? Quando eu estudava na escola técnica em Recife, e ela era feia de doente, bem feio de touro, quando você olha já dá. Mas na convivência, era uma pessoa, uma jovem, pele negra, cabelo ruim, baixinha, feia de doer, e todos os preconceitos fisionômicos estavam nela. Mas por conta da inteligência dela e da convivência dela com o grupo, com os colegas, a gente desapareceu a feiura dela. Ao ponto de um dos nossos colegas se apaixonar por ela. Se apaixonar. E olha, que eu não acho muito correto, né? A gente avaliar a beleza, né? Comparar a beleza. Mas ele era bonito em relação a ela. Bonito, ele tinha um corpo assim, sarado, feito meu, né? Agora o meu era sarado de músculo, o meu era sarado de doença, né? Sarando, catapora, que eu já sou sarado de muita doença. E ele se apaixonou por ela. E a gente tinha essa atração por ela. Ela não era mais uma menina feia no começo do nosso curso. Passou uma pessoa bonita. A voz dela, gente, era doce. Era uma voz doce. Então, melhore-se. E o mundo vai melhorar. Quer que o mundo fique melhor? Melhore-se quando você começar a ver um mundo diferente. Seja compreensível, que ninguém vai tirar sua paciência. Se você for uma pessoa compreensível. Ninguém magoa você. Ninguém pode magoar você. Só você é quem cria esse sentimento de mágoa. Você é feio, você é feia. Aí você fica magoado. Não foi ele que lhe magoou, foi você, o seu orgulho, sua vaidade. Se torne uma pessoa melhor. Seja inteligente, se intelectualize. Se vista melhor também. Hoje mulher é feia se quiser, homem também. Porque hoje as pessoas casam com 6 meses, ou às vezes até na noite de núpcias se separam. E chega lá, você se casa, o cara chega lá, tira a peruca, né? A mulher tira os cílios, né? Aí o marido tira o olho.
Aí a mulher tira a perna. Quando você vê, tá casou-se com outra mulher. Hoje é um perigo você casar nas redes sociais, né? Porque é cheio de filtro, né? Tem pessoas do movimento espírita que eu não conheço mais. Sebastião, no perfil dele, tem cabelo. Como é que pode? Então a gente chega assim e fica. É você mesmo, é. Mas quando se encontra na vida real, tudo diferente. Tudo. É a não aceitação. De uma forma, assim, meio sutil, a gente começa a não se aceitar buscando essas coisas. Então, ame-se. Nós somos a melhor vida de todos os tempos. Nós estamos com o melhor corpo que merecemos. E ainda mais, nós somos herdeiros do universo. Esse corpo é temporário. Quantos espíritos cheios de chagas, encarnados aqui, ao desencarnar, emitiram um corpo espiritual limpo, iluminado, por conta da sua aceitação, da sua expiação, da sua prova, da sua família, do seu corpo. Porque é temporário. E ainda mais, vivemos pouco, não chegamos, raramente alguém vai passar dos 100. E no plano espiritual seremos melhores, se melhores nós formos aqui na Terra. Somos filhos de Deus. Sabe o que é filho de Deus? Deus é a inteligência suprema. Por causa de tudo, a gente é filho dele. A gente não é fraco, não. Nós somos fortes. O problema é a gente acreditar nisso. Então busquemos crer que somos filhos do Altíssimo. Não estamos sós. Não estamos abandonados. Não estamos feios. Não estamos doentes. Nós estamos no processo evolutivo da qual nós devemos ter muita paciência para conosco mesmo e para com as leis divinas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz esteja com todos vocês, hoje e sempre.